Fala galera, vamos para mais um dia, né? Um dia de operações. Não sei se você se lembra que ontem eu peguei uma entrada no áudio USD, né? E disse a vocês que eu ia mostrar o resultado, independente se fosse take ou se fosse loja, eu ia mostrar para vocês. A entrada foi essa aqui, né? O mercado estava sobrecomprado, o mercado estava sobrevendido, capturou toda essa liquidez, pegou em um ponto de interesse macro. E após pegar no ponto de interesse macro, no M15 ele fez um FVG de venda e um FVG de compra. O FVG de venda na hora que capturou e um FVG de compra na hora que retornou. Aí eu peguei uma compra aqui, meu stop aqui abaixo do FVG de venda e meu alvo 1 para 5. O mercado faltou um ponto para dar o meu take do 1 para 5 e ele tá por aqui, entendeu? Só que eu não mexo, ó. A minha entrada tá aqui, ó. Essa é a entrada. Eu coloquei no 0 a 0 porque como funciona o meu operacional. O meu no 5 para 1 é assim. Quando for o mês que vem que for colocar no 2 para 1 não vai ser assim. Toda vez que o mercado faz uma estrutura, um boss, que é isso aqui, ó, uma quebra de estrutura, meu stop vai pro zero. Porque se ele voltar, quebrou a estrutura. Se depois ele voltar quebrando o meu ponto de segurança, ele muda completamente o pensamento da minha entrada. Então ele praticamente elimina o que eu tô pensando. O que é que eu tô pensando? Que o mercado vai fazer isso aqui, né? E vai continuar subindo. Se ele quebrar aqui, ele vai invalidar a minha entrada, entendeu? Aí o stop, quando eles fazem um boss, o stop vai pro zero. E ele fez isso aqui, ó. Quebrou a estrutura. Quando ele quebrou, eu coloquei pro 0 a 0. Aí aqui muita gente já ficava desesperado, né? Porque tá pagando 90 dólares. Aí se por um acaso eu der um take aqui, eu já fico o mês todo positivo. O bom é esse, tá ligado? Porque, vê, eu tô... Cadê? Eu tô com 3 stop e 2 0 a 0. Eu tô 0x3. Se eu bater um take aqui agora de 5, eu vou ficar 2 positivo. Vê, eu só precisei acertar uma única entrada para ficar 2 positivo. Por isso que é bom você usar o risco retorno a seu favor. Só que eu não posso fechar no dedo, eu tenho que esperar ela chegar aqui, ó. Ó, chegou bem pertinho, ó. Vou até dar zoom aqui para vocês verem. Chegou bem pertinho. Deixa eu botar a câmera aqui. Chegou bem pertinho para apagar e tá brincando aqui, só que eu não mexo. Eu vou deixar, ele pode voltar, não vai me estopar mais, né? Porque a entrada já tá no zero, né? Porque ele fez essa estrutura de alta. Só que ele pode voltar e me dar 0 a 0. Eu não tenho o que fazer não, eu não posso mexer, porque se eu mexer aqui, meu alvo é 1 para 5. Cadê? Meu alvo é 1 para 5. Automaticamente, se eu ficar fechando no dedo, aqui vai pagar 1 para quanto? 1 para 4. Aí quando for da outra vez que eu pegar uma entrada, quando tiver 1 para 3, eu vou querer fechar, porque eu vou me viciar no errado. Aí quando for na outra entrada 1 para 2, eu vou querer fechar. E assim eu nunca vou trabalhar com meu risco retorno correto, que é 1 para 5. Então, tipo, isso aqui para muitas pessoas é muito difícil, né? Você aguentar isso aqui, o mercado ficar brincando aqui e chegar bem pertinho do take, né? E voltar, mas é o que tem que ser feito. Pra mim, eu não vou mentir, eu não tenho mais tanta dificuldade. Eu já tive muita dificuldade em fazer isso, em aguardar. Já tive muita dificuldade em esperar pro meu alvo, mas sempre eu aprendi da pior forma, porque sempre que eu fechava no dedo, eu me ferrava depois. Então, eu aprendi como fosse apanhando mesmo, entendeu? Então eu sei que isso aqui é pior pra mim. Ele pode voltar aqui, ó, e bater no 0 a 0. Mas, como eu falei a vocês, pra mim o mais importante não é o take. O take é só consequência. O mais importante é a coleta de dados. Eu vou pegar aqui, vou tirar o print e vou colocar no meu diário de entrada e pronto. Aí não tem o que fazer, então é basicamente isso. Você tem que ter essa mentalidade. Se seu risco retorno é 1 para 5, você tem que esperar chegar no 1 para 5. Você não pode mexer antes, porque você não vai estar cumprindo com sua palavra.
Aqui, ó, tem esse ponto de interesse aqui. Tem toda essa liquidez aqui. Toda essa liquidez. Agora eu preciso que ele venha no ponto de interesse, capture essa liquidez e fique sobrecomprado. O título do vídeo vai ser que você vai pagar muito caro por desrespeitar o seu plano. Vamos dar analisar aqui, daqui a pouco a gente começa a conversar sobre essa questão. Aqui ele tem essa liquidez linda, só que cadê? Eu quero um ponto de interesse. Cadê o ponto de interesse? Não tem nenhum ponto de interesse. Se não tiver, elimina. Pronto, aqui não tem nenhum ponto de interesse, ó. Ele não precisa só capturar a liquidez, ele tem que tocar em um ponto de interesse. Então, mesmo que ele faça a captura de liquidez aqui, eu não vou pegar, porque ele não tem um ponto de interesse para ele tocar. Como vocês veem, eu não analiso tanto a tendência, eu analiso se o mercado está cansado ou não. Muitas das vezes esse gráfico aqui é mentiroso, o RSI não mente. Pode ver que o RSI não mente. Quando ele desce muito, ele sobe. Quando ele sobe muito no RSI, ele cai. O RSI é como se fosse o mercado verdadeiro. Então, mesmo que na visão de vocês eu estou pegando contra a tendência aqui do gráfico, eu estou pegando a favor da tendência do RSI. Eu vou tirar umas dúvidas nesse vídeo aqui que a minha namorada tá tendo. Deixa eu tentar me lembrar. Ela perguntou o que era POC. Deixa eu só marcar aqui que eu vou responder. Deixa eu ver se tem mais alguma possível entrada. Aqui tem essa aqui, mas ela precisa capturar essa liquidez todinha e pegar em um ponto de interesse. Pode ser qualquer ponto de interesse que esteja aqui acima. Não tem ponto de interesse específico, entendeu? Eu só quero que ela encoste em um ponto de interesse. Qualquer ponto aqui para mim vai ser válido. Depois que ela capturar a liquidez, claro, né? Então tem que ser capturada essa liquidez e depois pega no ponto de interesse. Essa aqui. Tem que fazer isso aqui. Outro ponto de interesse aqui. Pronto, ela precisa capturar aqui. Capturar, voltar para pegar a entrada. Enquanto não fizer isso, eu não vê a POC. Qual é a função da POC? Ela mostra a maior concentração de entradas, onde tem muitas pessoas posicionadas. Deixa eu baixar aqui a música que tá muito alta, né? A POC ela mostra onde tem muitas pessoas posicionadas com suas entradas, ou em algum momento onde as pessoas entraram muito. Veio a POC é isso aqui, ó. Deixa eu pegar um gráfico melhorzinho. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero pegar uma entrada quando capturar essa liquidez. Aí eu jogo uma POC para me mostrar aonde tem mais concentração de dinheiro aqui, ó. A POC ela vem sempre em uma tendência. Bora POC, atualiza. Vai bugar aqui agora na hora do vídeo, POC. Não, pô. Agora apareceu. Sempre numa tendência, a POC vai mostrar onde tem mais concentração de volume. Então, se eu fosse pegar uma entrada, a melhor entrada seria nesse ponto de interesse, porque tem essa POCzinha aqui. Essa POC está mostrando que nessa região aqui, muitas pessoas posicionaram suas entradas ou estão posicionadas, entendeu? Tem muito volume de dinheiro aqui. Aí eu jogo uma POC daqui para cá. Se eu jogo, com o tempo, quando vocês começarem a marcar a POC, vocês vão já entender onde é que tá. Pronto, eu vou jogar a POC daqui para cá. A probabilidade dela tá por aqui, porque aqui tem muita negociação. Mas às vezes ela tá por baixo, entendeu? Mas a maior chance é ela tá nessa parte de cima. Vamos ver onde é que ela tá. Ó, aqui em cima. A POC é essa linha vermelha. Então, nessa tendência de alta, a maior negociação foi nessa região aqui de cima. Aqui é um ponto bom de entrada. Claro, você não vai usar isso aqui como sua confirmação maior, entendeu? Aqui nessa tendência de baixa aqui,
eu jogo uma POC do topo até o fundo, ela vai mostrar onde tem, pronto, a maior negociação é aqui, nessa concentração. Sempre onde tem concentração tem muita negociação. A POC ela vai mais mostrar de forma precisa, entendeu? Aí é basicamente isso. Eu uso a POC mais como uma confluência a mais. A POC e a Fibonacci para mim não é um fator que é uma regra do meu plano. Tanto é que eu nem coloco aqui como regra. Eu só uso como um fatorzinho a mais. Vamos supor, eu vou pegar uma entrada aqui e se capturar a liquidez. Aí eu jogo uma POC para me dizer se tem uma concentração boa aqui. Cadê a POC? Ponto. A POC bateu no meu ponto de interesse. Eu nem tinha marcado antes, ó, mas ela bateu no meu ponto de interesse. Então, automaticamente, quando ela faz isso aqui, ela já está mostrando, confirmando ainda mais que esse meu ponto de interesse é muito forte. E é como se ela estivesse me dando uma confirmação, entendeu? Dizendo, ó, pode entrar nesse ponto de interesse que eu estou muito forte. Se romper é porque realmente o mercado queria romper. Aí não tem o que fazer, né? Que não é porque está com POC, com FIBO, com várias confluências que não vai romper, né? Claro que pode romper. Só que a chance de dar take é maior, né? Aí, aqui, ó. Eu jogo uma POC aqui, tem uma concentração aqui no meio. Ela tá meio lenta hoje, mas... Enfim. Tem uma concentração aqui no meio, já é uma confirmação a mais. Se ela capturar essa liquidez aqui, toda essa liquidez vinha aqui, ó. Capturar, tocar no meu ponto de interesse, retornar, eu posso fazer uma venda. Aí aqui eu jogo uma POC... Aqui tem uma POC aqui no meio. Se ela capturar, vem aqui, eu não vou pegar porque não tá sobre comprado, né? Mas dou um exemplo. Se ela capturar, se viesse pegar aqui, era uma entrada. É basicamente isso. O RSI também, que foi a dúvida dela. O RSI, ó. Antes de eu falar, vou dizer uma coisa a vocês. Esses indicadores, vocês não precisam saber todos os termos dele não, entendeu? Saber não, a POC ela veio, quem criou a POC foi tal pessoa, a POC tem que ter tal número. Não, você só precisa saber para que serve a POC. Precisa ser um gênio da POC não, só precisa saber para que serve, para ser o suficiente para você usar, entendeu? Então eu vou passar só a informação que é necessária, não vou passar todos os detalhes do indicador não, até porque nem eu procuro isso, eu procuro saber o que é necessário que vai me auxiliar. Então a POC é basicamente isso, ela vai mostrar a concentração de volume de negociações para vocês. Tem gente que usa de outras formas, mas a forma que eu aprendi no curso e a forma que eu estudei foi assim. Ela mostra a maior concentração de volume e mostra a vocês onde tem uma entrada mais precisa. Vamos supor que eu marco daqui até aqui. Em toda essa tendência, ela vai me mostrar onde tem maior concentração de volume. Onde é que tem? Pronto, a maior concentração de volume é aqui. Então ela tá me dizendo, ó, né, em toda essa tendência aqui. Agora, tipo, não quer dizer que só aqui dá para entrar. Não, aqui também dá. Aqui também tem volume. Aqui em cima também tem volume. Só que a maior concentração da tendência é nessa aqui. Aí eu posso fazer o que? Aqui tem um ponto de interesse. Eu posso pegar meu ponto de interesse e esperar ela capturar essa liquidez aqui. Capturar, pegar no meu ponto de interesse e pegar uma entrada aqui. É muito válido, tá ligado? Mas claro, tudo tem que ser um contexto. Vamos lá pro... Deixa eu só olhar se tem mais alguma coisa aqui. Hoje o mercado tá meio parado, mas faz parte, né? Aqui eu preciso que ele capture essa liquidez aqui. Quando ele vier e capturar, eu posso pegar uma entrada. O RSI, eu uso o RSI como uma força do mercado. Outra dúvida da minha namorada, né, que é a minha fã, que é a minha seguidora. Para que serve o RSI? O RSI ele vai me indicar a força do mercado. A maior força, tipo, o RSI para mim é a confirmação principal. O mercado pode estar com todas as minhas confluências. Se ele não tiver com RSI sobrevendido ou sobrecomprado, eu não faço a entrada. Porque o mercado, quando ele tá andando pelo meio aqui, o RSI é esse negocinho aqui, acho que é roxo. Quando o mercado tá andando por esse meio aqui, o mercado tá com muita força. Deixa eu ver se dá para marcar isso aqui. Dá. O mercado tá andando por aqui. Ele tá mostrando que tá com muita força. Então, a qualquer momento ele pode romper minha região.
quando o mercado tá andando aqui e vem romper o RSI, rompeu, ó, esse negocinho roxo, não dá para marcar não, mas rompeu essa regiãozinha aqui, ele tá mostrando que ele tá cansado, ele tá trabalhando cansado, porque o mercado funciona assim, né? Como eu falei a vocês já, o mercado funciona assim. Ele não é uma linha reta, ele sobe, faz estruturas, desce, ele sempre sobe, desce, sobe, depois cai muito, aí sobe, cai, aí depois fica sempre nisso, entendeu? E o RSI ele vai mostrar quando aquela subida está cansada e ele quer cair. Pode ver, se você puxar o histórico do gráfico, você vai ver que todas as vezes, praticamente, quase 100% das vezes que o RSI está subindo, sobe, ele vai cair uma hora, entendeu? Às vezes não cai na hora que ele tá sobrecomprado ou sobrevendido, mas ele cai ou sobe. Vou puxar aqui para vocês verem. Ó, aqui o RSI tá descendo abaixo dessa região que aqui dentro que eu mostrei para vocês. Tá descendo abaixo, ele tá cansado, ele subiu isso aqui. Essa subidinha aqui já é o suficiente, entendeu? Para dar um take muito bom. De novo, o RSI ficou abaixo dessa região roxa, subiu. Aqui o RSI ficou acima, aqui ó, acima, caiu. Aqui o RSI ficou abaixo, pode ver que ele ficou abaixo, mas não subiu de imediato. Ele brincou e depois subiu. Aqui o mercado ficou acima, caiu. Aqui ficou acima, caiu só um pouquinho. Aqui não caiu muito, só que depois ele subiu mais um pouquinho e ficou acima de novo e caiu drasticamente, entendeu? Foi o que eu falei a vocês. Às vezes ele não cai na hora que você na hora que ele está sobrecomprado ou sobrevendido, só que vai ter um momento que ele vai cair. Isso aí é uma confirmação muito boa, porque ele vai mostrar realmente onde está a tendência. Porque às vezes você segue uma tendência, não, aqui a tendência está toda de baixa, tá toda de baixa, eu só vou vender aqui. Só que o mercado nessa tendência de baixa ele já está cansado, então ele já está mostrando que ele quer reverter a tendência. Aí às vezes você vai pegar contra a força maior do mercado. Você pega a favor da tendência, mas pega contra a força do mercado, porque o RSI ele vai te mostrar aonde está a força do mercado, se realmente está na baixa ou se está na alta. Aí eu uso basicamente para isso. Resumindo, eu uso basicamente para isso. Quando o mercado está aqui acima, nessa região aqui que eu estou girando meu mouse, quando ele está aqui acima, ele está mostrando que ele está subindo cansado, que ele quer cair. Aí eu procuro uma venda. Quando ele está trabalhando aqui abaixo, o mercado está mostrando que ele está descendo cansado, que ele quer subir. Aí eu pego uma compra. Aqui, pronto, essa região que eu até falei com vocês no vídeo de ontem. Eu tava analisando isso aqui, eu só não peguei essa entrada porque ele fez um FG de compra e o stop ficou muito longo. Eu ia ficar aqui, ó, meu stop. Cadê? Onde ia ficar o meu stop? Aqui, meu alvo aqui abaixo. Ia ficar gigantesco, pô, até a UPA 2 ia pagar, mas ia ficar muito grande. Aí eu peguei e disse que tinha cancelado essa entrada, né? Mas eu tava analisando com vocês, pode ver, o RSI tava sobrevendido no M15, que são duas confirmações, né? Ele tem que estar sobrevendido ou sobrecomprado no M15 e no H4 ou H1. Aí ele estava sobrevendido também no H1, nos dois tempos gráficos. Quando você alinha o tempo gráfico, você dá uma confirmação maior, porque às vezes o mercado está sobrevendido no H1, mas ele não está cansado, nem sobrevendido, nem sobrecomprado no M15. Então isso está mostrando que o mercado ainda quer andar, mesmo estando cansado, ele ainda quer andar um pouquinho naquela tendência para depois reverter. Quando você alinha os dois tempos, M15 e H1 ou M15 e H4, você tem mais uma certeza. O mercado está confirmando para você que realmente ele cansou de descer, ele quer subir. Porque os dois tempos gráficos estão confirmando a mesma coisa. Melhor ainda quando no H4, quando no 3 tempos estão confirmando. Aqui, ó. Aqui também tava na H4, ó. Tava vendido, por isso que ele subiu. E essa subidinha aqui já era um take, pessoal. Não precisa, como eu falei a vocês, não precisa subir gigantescamente não. Só subir esse pedacinho já é um take bom, pô. Aí é basicamente isso. O RSI ele me mostra se o mercado tá cansado. Aí se realmente ele quer reverter. E ele pode ver que ele é muito preciso. Sempre que ele tá
sobrevendido, sobrecomprado, uma hora ele cai. Por isso que eu espero ele tá sobrevendido numa região que ele capturou a liquidez e pegou num ponto de interesse. Eu só espero a minha confirmação de reversão. Qual é a confirmação de reversão? Um IFVG, que é um FVG subindo e outro FVG quebrando o FVG que subiu. Aí amanhã eu vou mostrar para vocês sobre a FIBO e sobre o IFVG. Eu nem vou falar sobre o título do vídeo hoje, né, que já está em 20 minutos. Amanhã eu falo sobre você vai pagar muito caro por não seguir o seu plano. Mas vamos dar uma continuada aqui para ver se a gente encontra alguma coisa, porque tá parado demais no mercado. Aqui é a entrada natal, tá aqui, ó, tá vindo no alvo. Eu acho que o take ficou até maior, ficou por 112, mas eu não vou tocar aqui, mas eu não vou fechar no dedo não. Vai me estopar, mas eu não vou fechar no dedo. Vai ficar aí até dar take. Aqui ele reverteu, mas tá retornando aqui. Mas vai ser num dedo ou nada. Vai ser um dedo, vai ser automático, eu não vou nem mexer. Aqui tem toda essa liquidez aqui, só que o mercado não tem um ponto de interesse, então eu não pego. Como eu falei a vocês no vídeo de ontem, né, a gente tem que respeitar 100% do nosso plano, né? Se o meu plano após capturar a liquidez, ele tem que pegar num ponto de interesse, ele pode estar com a liquidez mais maravilhosa do mundo. Se ele não pegar no ponto de interesse, eu não pego a entrada. Porque eu já sei que a longo prazo, se eu pegar qualquer entrada fora do meu plano, eu vou estar baixando a minha taxa de acerto. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se sua taxa de acerto é 50%, num 2 para 1, a longo prazo, como eu falei, vocês vão ser lucrativos. Se você mexer no seu plano, qualquer coisa que você fizer, operar com outro tempo gráfico, operar sem algum gatilho de entrada, você vai estar baixando a sua taxa de acerto. Então isso é burrice. Tá ligado? Tipo, se você for olhar direitinho, isso aí é burrice você mexer. Por quê? Se tu sabe que a taxa de acerto é que vai fazer tu ser lucrativo a longo prazo, pra que tu vai mexer no teu plano, pô? Pra que tu vai modificar alguma coisa que tu sabe que vai baixar tua taxa de acerto e automaticamente tu não vai ser lucrativo, tá ligado? Então, tipo, tem que tirar esse prazer de querer fazer entrada, que eu falei a vocês que isso é um vício de você querer fazer entrada a todo custo. Tá ligado? Não, eu tenho que fazer uma entrada hoje, não posso ficar sem fazer entrada. Tem que remover esse prazer. Não tem, infelizmente, galera, tipo, eu posso falar o que for aqui, mas não tem segredo não. Você tem que ser forte e tem que brigar contra esse vício, entendeu? Então, eu passei por isso também. Então, eu sei que não tem o que ninguém fala que vai resolver. Isso aí, tem coisas, pô, que a gente pode ajudar num vídeo aqui explicando, mas tem coisas que você tem que ser forte e bater de frente, entendeu? Então, não tem segredo não. Se realmente você quer viver do mercado, você tem que ser muito forte. E é por isso que 1 a 2% das pessoas que entram no mercado que conseguem viver. Porque a maioria, elas são controladas pelo vício, elas são controladas pelo prazer imediato. Porque pegar uma entrada todos os dias vai te dar um prazer imediato. Só que seguir um plano fielmente e pegar 2, 3 entradas por semana não vai te dar nenhum prazer imediato. Vai ser um tédio gigantesco. Só que o tédio que vai fazer vocês serem lucrativos no mercado. Entendeu? As pessoas que conseguem controlar, conseguem ser amigo do tédio, são pessoas que conseguem viver do mercado. Porque o mercado é basicamente isso, você seguir um plano. Quando você seguir um plano, o seu operacional não vai dar entrada todos os dias, não. É 2, 3 entradas por semana, tem semana que não vai dar nenhuma entrada. Você tem que conseguir resistir. E se você não consegue ficar 2, 3 dias sem fazer uma entrada, é porque você é um viciado. Não tem o que dizer contra isso não, entendeu? Isso é uma verdade absoluta. Você é um viciado se você precisa fazer entrada todos os dias. Agora, claro, né? Tem como você ajustar isso aí pra você... Tipo, eu não recomendo, entendeu? Mas tem gente que opera no M1, no 30 segundos.
Que aí sim vai dar entrada todos os dias, né? Só que eu não recomendo você operar nesse tempo não, porque isso aí você tem que ter muita experiência. Porque para quebrar é muito rápido, entendeu? Para quem tá iniciando, quanto maior o tempo gráfico, melhor, porque você consegue resistir. Uma coisa que é fato, quanto mais você está no mercado, quanto mais você está exposto no mercado, mais fácil de você quebrar ou mais fácil de você fazer alguma coisa referente ao emocional. Então, tipo, o mercado é isso, você tem que operar aquela quantidade de horas ali, sair e não entrar mais no gráfico, nem olhar o gráfico mais. Aqui é totalmente diferente de um trabalho tradicional, que o trabalho tradicional, quanto mais você trabalha, mais você ganha, né? Aqui não, quanto menos você trabalhar, mais você vai ganhar. Então você só precisa estar aqui, fazer sua entrada, fechar o gráfico e só voltar no outro dia, pô. Não precisa ficar toda hora num gráfico não, que isso aí é muito diferente de um emprego tradicional, de uma faculdade que você tem que estudar muitas horas por dia. Não, não precisa disso não. Você só precisa de 2, 3 horinhas ou 1 hora por dia e pronto, pô. E o resto você trabalha o emocional. Você pode estudar, meter as caras no emocional. Como ter controle emocional, como respeitar o seu operacional. Isso aí você pode passar 10 horas estudando. Só que no gráfico você tem que passar o mínimo de hora possível. Deu a sua entrada, pegou a entrada ou deu o seu tempo de operação, você fecha o gráfico e, não entra, e só entra no outro dia, pô. Entendeu? Porque senão o seu próprio cérebro vai querer sabotar você. Quanto mais você está exposto no mercado, mais nossa mente vai querer manipular a gente e vai começar a procurar falsas entradas, tá ligado? Então a melhor coisa é você ficar pouco tempo. Quando eu digo pouco tempo, é o tempo suficiente do operacional que você botou, né? Porque você que vai dizer, eu vou operar de X hora até tal hora. Mas depois que você chegar nessa conclusão do horário que você vai operar, você não pode mexer mais não. Você vai ficar só naquele tempo ali. O meu operacional mesmo. O meu plano, eu opero de 9 da manhã até 2 da tarde. Mas não quer dizer que eu fico esse tempo todo no mercado, não. Eu botei esse horário porque antes das 9 eu não posso fazer nada. E depois das 2 eu também não posso fazer nada. Mas, tipo, às vezes eu paro de meio-dia, de 11, de 1 hora. Entendeu? Não obrigatoriamente eu fico até 2 da tarde, não. Só que eu posso ficar até as 2, eu me permito. Mas vocês que estão iniciando, é bom vocês pegar no máximo 2 horas de operação. Não bateu sua entrada, vocês fecham o gráfico e voltam no outro dia, pô. Um dos melhores conselhos que vocês podem ouvir. Eu sei que muitos vão ignorar, né? Porque muitos estão afetados pelo emocional e só querem saber de estratégia. Mas se eu pudesse dizer uma das coisas mais importantes seria basicamente isso. Você ficar menos horas possível no mercado. E mais horas possível estudando o seu emocional. Galera, não tem o que fazer aqui. Não tem. Por enquanto não tem nada. Eu vou ficar aqui aguardando. E amanhã eu passo pra vocês o resultado dessa minha entrada aqui. Se deu take ou se deu stop. E falo pra vocês se eu peguei alguma entrada aqui, né? Stop não, né? Aqui ou é take ou é 0 a 0. E aqui eu mostro pra vocês se eu fiz alguma entrada. Não tem o que fazer não, não tem como tem que forçar nada não, tem que só aguardar. Aí amanhã eu explico sobre a Fibonacci e sobre o IFVG, que é o meu gatilho principal, o meu gatilho final, checkmate para poder pegar a entrada. Eu só pego a entrada quando o mercado faz o IFVG confirmando. Se ele tiver 90% do meu operacional e não tiver feito o FVG, eu nem olho, eu fecho a entrada, pronto, já era. Ele é minha confirmação principal. É isso, galera, tamo junto. Se tiver alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários. E a minha aluna aí, obrigado por acompanhar o meu canal. Te amo, gostosinha, linda. Valeu, galera, até amanhã. Fui.